Vicente acordou antes do despertador naquela manhã abafada de março. O ventilador rodava preguiçoso no teto, espalhando um calor úmido que grudava nas paredes do velho apartamento em Ipanema. Ele se sentou na beira da cama, passou as mãos no rosto e ficou alguns segundos olhando para o chão, como se esperasse encontrar alguma resposta escondida entre os tacos gastos do assoalho. Já fazia tempo que os dias começavam assim, sem urgência, sem destino, sem som. Apenas o tic-tac do relógio e o ronco distante dos ônibus na Avenida Vieira Souto. Com seus 52 anos, Vicente carregava no corpo os traços de um homem vencido pelo tempo, os ombros curvados, a barba rala e grisalha, o olhar que evitava os espelhos. A dor silenciosa que morava ali há quase 2 décadas deixara marcas mais profundas do que ele gostava de admitir. Desde 2005, desde aquele dia que não passava, a casa ficou congelada. As prateleiras ainda guardavam os livros de Isadora, a boneca de pano seguia sentada na poltrona azul do quarto, e o espelho do banheiro, trincado num canto, nunca fora trocado. Era como se cada detalhe preservasse a memória de uma ausência que insistia em doer. Naquela manhã, no entanto, algo estava prestes a mudar. Ao escovar os dentes, Vicente reparou que a rachadura do espelho parecia maior. Incomodado, bateu levemente na moldura de madeira. O vidro tremeu. Impulsionado por uma urgência que não sabia explicar, ele removeu o espelho da parede pela primeira vez em 18 anos. O reboco estava velho, descascado, mas o que o fez prender a respiração não foi o mofo. Colado na parede, em papel amarelado, havia um pequeno bilhete escrito à mão. A letra era miúda, mas familiar. Ele passou os dedos com cuidado, o coração acelerando em cada sílaba que lia. Pai, eu ainda estou aqui. As pernas fraquejaram. Vicente se apoiou na pia, sentindo o ar fugir do peito como se tivesse levado um soco. A letra era dela, Isadora, sua filha, a mesma que desapareceu sem deixar rastros numa tarde de sábado em 2005. O bilhete parecia antigo, mas por que ele nunca o vira antes? Quem o colocou ali? Quando? Como ninguém jamais percebeu? Antes de continuar, se você chegou até aqui, se essa história já te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias como essa, histórias que nos fazem questionar, sentir, lembrar. Agora vamos continuar. Vicente sentou-se no chão do banheiro, o bilhete tremendo entre os dedos. A emoção era uma mistura insuportável de esperança e desespero. Ele havia enterrado a filha em silêncio por quase 2 décadas, sem corpo, sem adeus, apenas a lembrança do último sorriso e do último aceno na porta da escola. Mas agora, diante dele, havia uma frase, uma única frase capaz de revirar todo o seu mundo. Pai, eu ainda estou aqui. As palavras martelavam em sua mente como um tambor antigo, chamando-o de volta para um passado que ele tentou enterrar. Seria possível? Isadora estaria viva? Vicente se levantou. Sentia as mãos geladas, a cabeça zonza. Precisava entender, precisava descobrir tudo, porque se havia uma chance, mínima que fosse, de que aquele bilhete fosse real. Ele não iria parar até encontrá-la. Nem que isso o levasse de volta ao dia mais escuro de sua vida. Em 16 de abril de 2005, o céu sobre Ipanema amanheceu limpo, de um azul tão intenso que parecia prometer um dia perfeito. Vicente acordou cedo, como sempre fazia aos sábados, e preparou o café enquanto Isadora, então com 9 anos, ainda dormia. Ela adorava aqueles momentos lentos, sem pressa, quando o pai fritava pão com manteiga, e ela ficava contando quantos pombos pousavam na janela da sala. Era o tipo de dia em que tudo parecia normal. A mochila lilás já estava pronta no sofá, com um caderno de desenho, suco de caixinha e 2 chocolates. Eles iam à Praça General Osório, como faziam quase todo fim de semana, para ela brincar no parquinho e depois visitar a feirinha de artesanato. Isadora adorava observar os pintores. Tocava em colares de miçanga com olhos encantados, como se cada peça guardasse um segredo. Vicente recordava esse dia com uma nitidez cruel.
Isadora usava uma jardineira jeans com uma camiseta amarela e prendeu o cabelo em 2 coques laterais. Ideia dela, inspirada num desenho japonês que assistia. Sorriu muito naquela manhã. Inventava nomes para os cachorros que passavam pela calçada. Chamou um poodle de Comandante Espuma e um vira-lata de General Rolinho. Às 10h42, segundo o registro do celular de Vicente, ele atendeu uma ligação rápida da escola em que lecionava. A coordenadora pedia ajuda com um problema de documentos de matrícula. Ele virou-se para atender, indo até um banco de madeira a poucos metros do parquinho. Foi nesse intervalo de pouco mais de 3 minutos que tudo aconteceu. Quando desligou e olhou novamente para o balanço, Isadora não estava mais lá. Num primeiro instante, ele pensou que ela pudesse ter corrido até o vendedor de algodão doce ou ido ver um cachorrinho que passou. Chamou seu nome, sem desespero. Caminhou em círculos pela praça, perguntando a pessoas ao redor se tinham visto a menina. Uma senhora disse que sim, que ela estava ali há pouco, mas não reparou para onde foi. Em menos de 10 minutos, o parque inteiro já sabia do desaparecimento. Mas ninguém vira nada. Nenhuma criança chorando. Nenhum grito, nenhuma briga, nada. O que veio depois foi o caos. A polícia foi acionada e chegou em 20 minutos. Os agentes fizeram perguntas protocolares, anotaram detalhes, pediram uma foto que Vicente guardava na carteira e disseram que crianças às vezes fogem para brincar, mas logo voltam. Ele insistiu que aquilo não fazia sentido. Isadora jamais sairia dali sem ele. Jamais. A relação deles era sólida, cúmplice. Ela tinha medo até de atravessar a rua sozinha. A mãe, Marisa, recebeu a notícia no trabalho em Copacabana e correu até Ipanema aos prantos. O olhar dela ao encontrar Vicente na praça já dizia tudo. Era como se algo tivesse se quebrado dentro dos dois para sempre. Nos dias que se seguiram, panfletos foram distribuídos, jornais noticiaram o caso, vizinhos se voluntariaram para buscas. Nenhuma pista consistente apareceu. Nenhuma testemunha. Nenhuma câmera da época capturou qualquer imagem reveladora. Era como se Isadora tivesse evaporado do mundo, num estalo. Vicente voltava à praça todos os dias. Ficava horas sentado no mesmo banco. Observava crianças brincando e se perguntava, em silêncio, onde estaria sua filha. A ausência virava uma presença constante, uma dor afiada, contínua. A vida, aos poucos, deixava de fazer sentido. E aquele dia, que começou como qualquer outro, marcaria o início de um luto sem corpo, sem despedida, sem paz. O tempo passou como um animal lento e pesado. O apartamento de Vicente permaneceu intacto, como se congelado naquela manhã de abril. O quarto de Isadora, com seus desenhos nas paredes, cadernos escolares e bonecas dispostas sobre a estante, era limpo religiosamente uma vez por semana. Ele nunca teve coragem de mudar nada. A porta ficava entreaberta, como se ela pudesse voltar a qualquer momento, como se o som dos seus passos ainda fosse possível. Nos primeiros meses, Vicente se recusava a aceitar a possibilidade da morte. Havia em seu peito um tipo de fé desesperada, feita de instinto e culpa. Ele acreditava que, de alguma forma, a filha estava viva. A cada nova ligação da polícia, seu coração se acelerava, mesmo sabendo que quase sempre se tratava de trotes, pistas falsas ou depoimentos inconsistentes. Marisa, por outro lado, não conseguiu permanecer. A dor os separou. O casamento, antes construído sobre cumplicidade e carinho, se desfez sob o peso da ausência. Eles tentaram terapia, tentaram viagens, tentaram silêncio. Mas nada preenchia o vazio. Um dia, Marisa fez as malas e foi embora para Belo Horizonte buscar uma vida que não a lembrasse da filha a cada esquina. Vicente não a culpou, apenas ficou. Ele parou de dar aulas. No início, tirou licença médica. Depois, nunca mais voltou. A sala onde ensinava a história foi ocupada por outro professor, e os antigos alunos logo esqueceram seu nome. Vicente tornou-se uma figura discreta, quase invisível, vagando pelas ruas com uma pasta de documentos,
cópias de fotos de Isadora e uma esperança cada vez mais fina. Participou de todos os programas de televisão que aceitaram ouvi-lo. Foi ao Linha Direta, ao Fantástico, a rádios comunitárias. Falou com mães de crianças desaparecidas, com ONGs, com médiums e até com um padre argentino que dizia conversar com almas perdidas. Cada tentativa era um fio de esperança e cada resposta negativa, um novo corte. Criou um blog, depois uma página nas redes sociais. Contava detalhes da vida da filha, postava fotos antigas, escrevia cartas abertas a possíveis sequestradores. Houve momentos em que achou ter encontrado algo. Uma menina parecida em Recife, outra em Curitiba. Mas nenhuma era Isadora. Com o tempo, os compartilhamentos diminuíram, os comentários cessaram, os e-mails rarearam. Vicente tornou-se, aos olhos do mundo, mais um pai que não superou. Mais um homem engolido por um mistério que não se resolveu. Algumas pessoas cochichavam ao vê-lo no mercado ou na banca de jornal. Outras, em silêncio, lhe ofereciam um olhar de pena. Ele não ligava. Só queria uma resposta. Em 2012, quase 7 anos depois do desaparecimento, ele tentou algo mais radical. Via uma terapeuta que o incentivou a aceitar a ausência, a dar permissão ao luto. Foi nessa fase que ele parou de procurar ativamente. Parou de imprimir cartazes. Parou de fazer postagens. Mas não mudou nada no apartamento. Não trocou o espelho, não tirou as fotos, não fechou o quarto. Era como se dissesse ao mundo que estava em silêncio, mas não havia desistido. A dor, antes violenta, transformou-se em algo mais sombrio e silencioso. Era como respirar com um pulmão só. Cada gesto simples, lavar a louça, acender a luz do corredor, ouvir risadas infantis pela janela, carregava o peso da lembrança. Os aniversários passaram, as datas se acumularam. Isadora teria feito 10, 12, 15, 17 anos. Vicente imaginava como estaria sua voz, se ela ainda gostava de desenhar, se teria se tornado mais parecida com Marisa. Tinha pesadelos em que a encontrava, mas ela não o reconhecia. E então, como num ciclo cruel, o tempo começou a apagar rostos, cheiros, tons de voz, mas nunca o sentimento, nunca a ausência e, sobretudo, nunca a esperança. Ela apenas mudou de forma, adormeceu. Esperando o dia em que algo, qualquer coisa, voltasse a acendê-la, Vicente segurava o bilhete como quem segura um pedaço de vida. Não conseguia parar de olhar para a caligrafia infantil, para o papel envelhecido, para aquelas 6 palavras que rasgavam o tempo com brutalidade. Pai, eu ainda estou aqui. Dormiu mal naquela noite. Entre pesadelos e imagens difusas, só havia uma certeza. Precisava agir. Pela primeira vez em anos, não se tratava de esperança vaga. Havia algo concreto, algo novo. Na manhã seguinte, foi até a delegacia de Ipanema com o bilhete em mãos. Esperava nervosismo, mas foi recebido com descrença. Um jovem investigador folheou os papéis com desinteresse, dizendo que, após 18 anos, o caso estava arquivado. Vicente insistiu. Repetiu a história do espelho, da caligrafia, do susto. O policial arqueou as sobrancelhas, balançou a cabeça e sugeriu que ele buscasse ajuda psicológica. Talvez você esteja vendo o que quer ver, seu Vicente. Isso acontece. Saiu dali sufocado por uma raiva antiga. Não era a primeira vez que o tratavam como um louco. Mas agora era diferente. Havia algo novo. E se a polícia não ia ajudá-lo, ele encontraria outro caminho. Voltou para casa, abriu a antiga caixa de contatos que mantinha guardada e puxou um cartão velho manchado de café. O nome impresso em letras simples. Matias Duarte, investigador particular. Matias fora indicado por um amigo anos antes, mas Vicente nunca tivera coragem de procurá-lo. Agora parecia inevitável. Ligou. A voz do outro lado da linha era seca, direta. Combinaram de se encontrar na tarde seguinte, num café discreto no Largo do Machado. Matias era um homem de 50 e poucos anos, com olhar atento e um leve sotaque do sul.
Usava uma camisa social gasta e uma pasta preta de couro. Vicente entregou-lhe o bilhete e contou tudo, desde o desaparecimento até a descoberta atrás do espelho. O detetive ouviu em silêncio, sem interromper. Após alguns minutos, pegou uma lupa da bolsa, examinou o papel com calma e disse apenas: "Pode ser autêntico." Vicente arregalou os olhos. Matias explicou: o envelhecimento do papel, a caligrafia infantil, o tipo de tinta, tudo batia com algo escrito em 2005. Mas havia um detalhe inquietante. O papel parecia ter sido dobrado e colado recentemente. Era como se o bilhete tivesse sido guardado por muito tempo, e só agora revelado. Decidiram começar por uma análise caligráfica mais precisa. Matias levou o bilhete até um perito de confiança. Em menos de 48 horas veio a resposta. A caligrafia batia com amostras antigas de escrita de Isadora, preservadas em cadernos escolares guardados por Vicente. A chance de coincidência era mínima. O impacto da confirmação foi avassalador. Vicente chorou como há anos não chorava. Aquilo não era mais uma suposição. Era fato. Alguém colocara aquele bilhete atrás do espelho. E esse alguém conhecia Isadora. Ou era ela. Matias, mais racional, preferia manter os pés no chão. Não sabemos como nem porquê, mas isso muda tudo. Começaram a levantar possibilidades. Vicente lembrou que o espelho nunca fora removido desde 2005. Ou seja, alguém entrou no apartamento. Quando? Como? Seria possível que tivessem tido acesso sem que ele notasse? As perguntas se multiplicavam. Naquela mesma semana, Matias instalou câmeras na casa de Vicente. Verificaram se havia sinais de arrombamento, tentaram conversar com vizinhos. Ninguém vira nada. Mas um detalhe chamou atenção. O zelador do prédio se aposentara meses antes, e o novo porteiro admitiu não conhecer todos os antigos visitantes do edifício. Vicente começou a sentir algo que há muito tempo não visitava sua alma. Impulso. Estava em movimento novamente. Pela primeira vez em anos, a dor não era paralisante, era combustível. E dentro dela, escondida como uma brasa acesa, ardia a possibilidade de reencontro. Ele não fazia ideia de onde isso os levaria, mas sabia com todas as forças que não estava mais sozinho. A primeira coisa que Matias fez foi revisar, passo a passo, os lugares por onde Isadora esteve no dia do desaparecimento. Embora quase 2 décadas tivessem se passado, ele acreditava que memórias mal enterradas ainda poderiam respirar em algum canto esquecido de Ipanema. Vicente, relutante, aceitou acompanhá-lo. O bairro, que antes carregava memórias doces, agora voltava a pulsar com perguntas. Começaram pela Praça General Osório. O local havia mudado pouco. Bancos reformados, brinquedos substituídos, mas a configuração era essencialmente a mesma. Matias caminhou em silêncio, observando tudo com atenção cirúrgica. Falou com vendedores antigos, olhou registros públicos de obras, buscou dados sobre mudanças no entorno. Nada parecia oferecer uma pista clara. Foi então que conversaram com Dona Yolanda, uma senhora de 80 anos que ainda vendia bijuterias, no mesmo ponto da feirinha onde estava em 2005. Vicente se apresentou, mostrou uma foto da filha. Ela franziu a testa, puxou os óculos da corrente pendurada no pescoço e analisou a imagem por longos segundos. Depois sua expressão mudou. Essa menininha, lembro vagamente. Era quietinha, né? O pai sempre por perto, mas teve um dia assim que ela estava sozinha. Eu achei estranho. Fiquei até com vontade de chamar alguém, mas aí vi um homem acenando para ela do carro. Ela correu até ele. Um carro preto. Foi só isso que vi. Vicente arregalou os olhos. Aquilo batia com o intervalo em que ele atendera o telefone. Matias fez anotações rápidas. A senhora lembra o modelo do carro? Alguma placa? Era preto. Grande. Mas não sei mais do que isso. Foi tudo muito rápido. Apesar da lembrança fragmentada, era o primeiro depoimento real em anos. Matias não perdeu tempo. Solicitou registros antigos de veículos suspeitos circulando pela área naquele mês. A burocracia era lenta, mas ele tinha contatos.
E num desses arquivos esquecidos, surgiu um nome que ninguém havia considerado na época: Cícero Falcão. O nome surgiu atrelado a uma denúncia de comportamento suspeito com menores de idade, feita de forma anônima, também em 2005. A denúncia nunca foi investigada a fundo. Cícero era proprietário de uma empresa de transporte executivo na época e tinha 3 carros pretos registrados em nome da empresa. Vicente nunca tinha ouvido falar nesse homem. Matias, no entanto, lembrou do nome. Havia trabalhado num caso que cruzou com Cícero anos atrás, relacionado à evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Era um sujeito escorregadio, de fala mansa, sempre cercado por advogados e boas conexões. Mas o que mais chamou a atenção foi que Cícero havia desaparecido misteriosamente em 2006, deixando dívidas e um histórico nebuloso para trás. A ligação entre ele e o caso de Isadora ainda era frágil, mas não podia ser ignorada. Matias sugeriu refazer os passos de Cícero nos meses anteriores ao desaparecimento. Precisavam encontrar antigos funcionários da empresa, ex-sócios, qualquer pessoa que pudesse lembrar de algo útil. Vicente, por sua vez, sentia-se dividido. Parte dele estava empolgada, em movimento, mas outra parte resistia em acreditar. Depois de tantos anos, era difícil aceitar que talvez a resposta estivesse tão próxima o tempo todo. Ele se questionava: por que ninguém falou desse homem antes? Por que a polícia nunca ligou os pontos? Matias, experiente, sabia que em casos antigos o tempo era o pior inimigo. Ele apagava rastros, confundia memórias, enfraquecia evidências. Mas também sabia que, às vezes, uma lembrança esquecida podia reabrir portas trancadas. Eles tinham um novo nome, um novo fio. E, no fundo, Vicente sabia. Era só o começo. O nome Cícero Falcão reverberava na cabeça de Vicente como um eco desconhecido, mas incômodo. Havia algo frio e calculado naquela combinação de sons. Matias mergulhou na investigação com precisão cirúrgica. Sabia que, para entender se Cícero tinha alguma ligação com o desaparecimento de Isadora, precisaria reconstruir os passos do homem antes de seu próprio sumiço. Descobriram que Cícero nascera em Petrópolis, filho de militar reformado e dona de casa. Nos anos 90, se mudara para o Rio de Janeiro, onde abriu uma empresa de transporte executivo de fachada. Era conhecido por sua lábia, seu charme discreto e uma habilidade incomum de manipular pessoas. Sempre envolvido com gente influente, aparecia em eventos sociais com frequência, mas nunca se fixava em um único círculo. Mudava de rosto como quem muda de camisa. Matias rastreou registros públicos e relatos antigos. Descobriu que Cícero foi interrogado 2 vezes pela polícia, uma por suspeita de aliciamento de menores, outra por envolvimento com um grupo espiritualista obscuro que operava em casas afastadas do centro. Nenhuma das acusações prosperou. Faltavam provas e as testemunhas desapareciam ou mudavam de versão. Tudo muito limpo, tudo muito conveniente. Vicente acompanhava cada passo da investigação com ansiedade. Sabia que, mesmo sem provas diretas, cada detalhe construía um retrato mais claro. Matias conseguiu localizar uma mulher que vivera com Cícero por um tempo, em 2005. Seu nome era Vanessa. Morava hoje em Itaboraí e, após alguma resistência, aceitou conversar. Ele era encantador. Começou com um sorriso nervoso. Tinha um jeito de fazer você se sentir única, mas também tinha algo estranho. Ele desaparecia por dias e não dava explicações. Só dizia que precisava cuidar das crianças. Eu achava que era metáfora, mas um dia vi algo. Vicente inclinou-se para a frente. Vanessa hesitou. Uma vez entrei num dos quartos da casa dele em Teresópolis. Ele dizia que era um depósito. Estava destrancado. Lá dentro tinha uma cama pequena, brinquedos e uma escova de cabelo infantil. Tudo muito limpo. Mas o que mais me marcou foi o silêncio. Era um silêncio denso, como se alguém estivesse ali, mas sem emitir som algum. Eu chamei. Ninguém respondeu. E então, no espelho do armário, tinha um bilhete colado. Matias ficou imóvel. Um bilhete?
Perguntou tenso. Sim. Algo como... Prometo que vou me comportar. Achei estranho demais. Confrontei Cícero e ele ficou furioso. Me mandou embora. Nunca mais o vi. Vicente sentiu um calafrio. Era como se as peças começassem, ainda que lentamente, a se encaixar. Nos dias seguintes, Matias vasculhou registros da casa mencionada por Vanessa. Estava vazia desde 2006, vendida por um terceiro com documentos rasurados. Ninguém sabia onde Cícero estava desde então. Era como se tivesse evaporado, mas o padrão emergia, uma figura carismática, envolta em acusações sem solução, com acesso a crianças e obcecado por controle. Vicente sentia que estavam mais próximos. Ainda não havia provas conclusivas, mas havia algo mais importante: direção. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que caminhava para algum lugar. Matias focou então em encontrar outras pessoas ligadas a Cícero. Ex-funcionários, vizinhos antigos, qualquer um que pudesse oferecer mais peças do quebra-cabeça. Enquanto isso, Vicente revisava seus próprios arquivos, cadernos antigos da filha, fotos, recortes de jornais. Procurava conexões, algo que pudesse ter passado despercebido. O nome Cícero Falcão agora não era apenas um suspeito. Era um símbolo de tudo que a verdade podia esconder sob camadas de esquecimento. E Vicente estava decidido. Ele arrancaria essa verdade, custasse o que custasse. Matias era metódico. Começou a cruzar todas as informações que tinha sobre Cícero com registros de movimentações suspeitas em áreas periféricas do estado do Rio de Janeiro. A antiga casa em Teresópolis, apontada por Vanessa, não rendera muito, mas havia indícios de que Cícero frequentava outro imóvel, ainda mais isolado, numa região de mata próxima à divisa com Minas Gerais. A propriedade constava no nome de uma empresa que nunca funcionara de fato. Um nome de fachada. Ao chegar ao local dias depois, Matias e Vicente encontraram uma casa simples, abandonada. Telhado parcialmente desabado, janelas sem vidros, vegetação tomando conta do terreno. Mas algo naquele lugar trazia uma energia densa, opressiva. E dentro da casa, a resposta veio em fragmentos. No que parecia ter sido o porão da residência, havia grades enferrujadas como as de uma cela improvisada. No chão, marcas de arrasto, pedaços de brinquedos quebrados e, num canto, um caderno escolar rasgado com algumas páginas rabiscadas. Vicente reconheceu na hora. Era da mesma marca que ele comprava para Isadora. O ano estampado na contracapa, 2005. As páginas continham desenhos infantis. Uma casinha, um sol, uma menina sozinha e uma frase escrita várias vezes, como um mantra: Eu quero voltar. Vicente sentiu o mundo girar. Aquilo não era uma suposição. Era um rastro, um fragmento concreto de que Isadora poderia ter estado ali. Ele tocou o caderno com delicadeza, como se o objeto ainda guardasse a presença da filha. Matias tirou fotos, recolheu tudo com luvas e guardou em sacolas plásticas. Não podiam confiar apenas na emoção. Precisavam de provas. No quarto ao lado, encontraram algo ainda mais perturbador. Símbolos desenhados nas paredes, escritos à mão com tinta escura, quase preta. Palavras desconexas. Uma mistura de frases religiosas com invocações esotéricas. No chão, uma velha fita cassete, parcialmente derretida. Matias levou a fita a um técnico especializado. Após dias de trabalho, conseguiram recuperar parte do áudio. O que ouviram gelou o sangue de Vicente. Uma voz feminina fraca dizendo em tom baixo: Pai, estou aqui. Me leva para casa. Depois, silêncio. Era Isadora? A voz era jovem demais para ser de uma mulher adulta, mas forte o suficiente para reabrir feridas. Vicente chorou, engasgando com a própria respiração. Ele queria acreditar, mas parte de si ainda resistia. Já havia se enganado tantas vezes. Matias, no entanto, estava convicto. Aquele local fora usado como cativeiro. O padrão se repetia: isolamento, controle, simbologia ritualística.
Tudo apontava para uma estrutura deliberada de manipulação. O nome de Cícero voltava a aparecer indiretamente em registros de energia e abastecimento daquela casa nos meses seguintes ao desaparecimento de Isadora. Mas ele não agia sozinho. Isso ficava cada vez mais claro. Pessoas colaboravam. Alguém ajudava a manter tudo funcionando. Luz, comida, transporte. O rastro de Cícero era o início de uma rede. Vicente começou a rever todas as memórias antigas. Lembrou-se de uma noite, meses antes do desaparecimento, quando viu um carro preto estacionado perto do prédio e uma figura masculina observando o portão. Na época achou que era coincidência. Agora não parecia mais. A dor do passado se misturava à revolta do presente. Ele imaginava a filha sozinha, num lugar como aquele, rabiscando páginas para não enlouquecer. Por quantos dias? Quantas noites? E o pior, sem saber que ele nunca parou de procurá-la. Vicente sabia que não bastava mais sentir. Precisava agir. As peças estavam se revelando. A imagem de Isadora voltava, não como lembrança, mas como presença. E ele não descansaria até entender o que ela viveu. E onde, afinal, ela estava agora. A imagem de Marisa vinha com o peso do passado. Vicente não falava com a ex-esposa havia mais de 7 anos. Desde que ela deixara o Rio, as trocas se limitaram a mensagens ocasionais, frias, centradas em trâmites legais. Mas agora, depois da descoberta na casa abandonada, ele sentia que era necessário revê-la. Havia algo que talvez ela nunca tivesse contado, algo que, por qualquer motivo, ficara nas sombras. Ele viajou para Belo Horizonte num fim de semana chuvoso. Marisa o recebeu com relutância, mas não se negou. Ainda guardava no olhar a dor de mãe, mas também havia amargura, como se em algum ponto da caminhada tivesse perdido não só a filha, mas também a si mesma. Sentaram-se na varanda do pequeno apartamento onde ela vivia. Vicente contou tudo: o bilhete, o espelho, Matias, a casa em Teresópolis. Cada detalhe. Marisa ouvia em silêncio, os olhos fixos num ponto indefinido à frente. Quando ele terminou, ela ficou calada por longos segundos. Depois respirou fundo e disse: "Eu também recebi sinais." Vicente sentiu um frio na espinha. Marisa foi até um armário, tirou uma caixa de madeira e a colocou sobre a mesa. Dentro havia cartas. 5 envelopes. Todos sem remetente. O primeiro datava de 2013. O último, de 2 anos atrás. Começaram a chegar depois que me mudei. Eu não soube o que fazer. Tive medo de alimentar falsas esperanças. Cada carta era diferente. Algumas só tinham frases curtas, outras pareciam mensagens codificadas. Vicente pegou uma das cartas. Reconheceu de imediato o mesmo traço infantil, a mesma caligrafia incerta. Uma dizia: "A janela abre quando o céu fica escuro." Outra: "Eles dizem que sou outra, mas me lembro de você cantando." As mãos dele tremiam. "Por que você nunca me contou?" "Porque eu achei que era crueldade, porque achei que talvez alguém estivesse se divertindo com a nossa dor. Eu não sabia o que pensar. E no fundo," ela hesitou, "eu tinha medo de que fosse verdade. De que ela estivesse viva e sofrendo, e eu não pudesse fazer nada." Vicente não respondeu. Apenas olhava as cartas, uma a uma, tentando absorver cada detalhe. Numa delas, havia algo diferente. Um papel vegetal com símbolos desenhados e uma linha de números aparentemente aleatória. Marisa nunca entendera aquilo. Matias, ao ver a imagem por foto enviada por Vicente, reconheceu o padrão. Era uma cifra rudimentar, uma técnica usada por grupos para codificar localizações. Em poucas horas, ele conseguiu decifrar a mensagem. Coordenadas geográficas. Um ponto no mapa. Uma fazenda isolada no sul de Minas Gerais, próxima a uma região chamada Pedra Clara. A área era conhecida por abrigar comunidades alternativas, retiros espirituais e enclaves onde as pessoas viviam fora do radar. Marisa ficou pálida. Nunca imaginara que aquelas cartas poderiam conter algo tão concreto. Vicente, por outro lado, sentia o peito bater com mais força. Aquilo era real.
O bilhete atrás do espelho, a casa com as grades, agora as cartas com uma localização. Era como se tudo começasse a convergir para um só ponto. Mas com essa clareza, também vinha o medo. E se estivessem perto demais? E se a verdade não fosse suportável? Vicente olhou para Marisa com uma dor mansa nos olhos. Não importa o que tenha acontecido. A gente precisa saber. Ela assentiu. Pela primeira vez em muito tempo, estavam do mesmo lado. E agora, com uma nova pista nas mãos, sabiam exatamente para onde ir. A estrada de terra era estreita e sinuosa. Subia lentamente por entre colinas cobertas por mato alto e cercas velhas. O GPS falhava constantemente e o sinal de celular desaparecera a quilômetros. Mas Vicente e Matias seguiam firmes. As coordenadas indicavam um lugar chamado Retiro de Pedra Clara, uma espécie de comunidade alternativa que vivia isolada, sem conexão direta com o mundo externo. Ao chegarem, foram recebidos por um portão de madeira rústico, decorado com símbolos esotéricos. Havia uma placa. Aqui renascemos. Aqui somos livres. Uma mulher magra, de cabelos grisalhos e longos, abriu o portão com um sorriso sereno. Se apresentou como Irmã Celina. Perguntou quem eram, e Vicente, com firmeza, respondeu que buscava sua filha desaparecida. Ela não se espantou. Apenas os conduziu até uma pequena sala coberta por panos brancos e imagens de estrelas e flores desenhadas à mão. Disse que o retiro acolhia todos os que haviam sofrido nas mãos do mundo lá fora, e que sim, havia jovens ali que não lembravam de suas origens. Aqui, damos novos nomes, novas histórias. O passado é dor, e nós cultivamos a cura. Vicente apertou os punhos. Eu não vim buscar cura, vim buscar a verdade. Celina o observou por um longo tempo, como quem mede o peso de uma alma. Em seguida, se levantou e fez um sinal para que o acompanhassem. Cruzaram um jardim com mandalas de pedras no chão, viraram por uma trilha de terra batida e chegaram a uma clareira onde um grupo de pessoas fazia atividades silenciosas. Costuravam, colhiam ervas, meditavam. Foi ali que Vicente a viu. Ela estava de costas, de cabelos compridos, amarrados em uma trança. Vestia uma túnica branca, e sua postura era calma, concentrada em uma cesta de flores que organizava com delicadeza. O coração de Vicente disparou. Ele avançou lentamente, contornando o grupo, até que ficou frente a frente com ela. Isadora. A jovem levantou os olhos. O rosto era quase idêntico ao da filha que ele conhecera. Os olhos escuros, a linha do maxilar, o traço delicado da sobrancelha. Mas a expressão era fria. Ela o encarou como se olhasse para um estranho. Depois de alguns segundos, disse com firmeza: Meu nome é Solene. Vicente engoliu seco. Você é minha filha, Isadora. Você desapareceu em 2005. Eu sou seu pai. Ela se afastou um passo. Eu não conheço você. Nunca estive fora daqui. A rejeição foi como uma lâmina. Vicente sentiu o peso de cada palavra, mas não recuou. Você tem uma cicatriz no pulso esquerdo. Fez quando caiu da bicicleta aos 7 anos. Tem medo de trovões. Você desenhava casas com flores no telhado. Ela arregalou os olhos por um breve instante. Depois balançou a cabeça. Isso não prova nada. Minha história começou aqui. Fui encontrada pelos irmãos. Eles me salvaram do mundo lá fora. Eu não pertenço ao seu passado. Matias observava tudo em silêncio, atento. Era evidente que havia algo naquela jovem. Se não fosse Isadora, era alguém extraordinariamente parecida. Mas as informações batiam. A idade, os traços, os detalhes físicos. Vicente tentou mais uma vez. Mostrou uma foto antiga, uma de Isadora com ele na praia, sorrindo com um sorvete na mão. A jovem a olhou com um leve tremor nos dedos, mas logo entregou a foto de volta. Eu não sei quem são essas pessoas. Sinto muito. Celina se aproximou, interrompendo com suavidade. Aqui, todos têm o direito de escolher quem querem ser. E Solene já escolheu. Vicente estava atordoado. Sentia como se a realidade escorresse por entre os dedos. Era ela. Ele sabia.
Mas como trazê-la de volta se ela própria não acreditava quem era? O retiro de Pedra Clara escondia muito mais do que aparentava. E ali, naquele paraíso sereno, talvez morasse a chave para o reencontro, ou a destruição final da esperança. Vicente não dormiu naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, a imagem da jovem dizendo "Meu nome é Solene" reaparecia com nitidez dolorosa. Era como ouvir a própria filha negar sua existência. Ele sabia o que sentira, sabia o que os olhos dela diziam por um instante antes de endurecerem, e era impossível ignorar. Algo dentro daquela jovem reagia ao nome Isadora. Matias, pragmático, propôs o óbvio. Precisavam de uma prova definitiva. Em silêncio, traçou um plano. Na manhã seguinte, enquanto Vicente mantinha contato visual com a jovem, durante uma nova conversa superficial, Matias aproveitou um momento em que ela deixou a cesta de flores no chão e recolheu um fio de cabelo que ficara preso na alça de palha. Era pouco, mas suficiente. De volta à cidade mais próxima, enviaram o material a um laboratório especializado em análise genética. Vicente entregou amostras suas, e Marisa, avisada por telefone, também autorizou o uso de material genético já armazenado em prontuários antigos. O resultado demoraria alguns dias, dias que pareceram uma eternidade. Enquanto esperavam, Vicente voltou ao retiro. Tentou novas aproximações com a jovem, agora mais cauteloso. Não mencionava o nome Isadora, não falava de passado. Apenas se aproximava com perguntas simples, observações, oferecendo histórias sobre flores, pássaros e infância. Às vezes, ela sorria. Outras, apenas o olhava como quem tenta lembrar de um sonho esquecido. A comunidade, por sua vez, começou a se fechar. Irmã Celina tornou-se menos receptiva. Disse que a presença constante de pessoas do mundo exterior desestabilizava o equilíbrio do grupo. Matias foi impedido de entrar. Vicente, por ainda manter uma aparência inofensiva, conseguia passar. Mas sabia que o tempo ali estava se esgotando. O resultado do exame chegou numa tarde abafada. Matias recebeu o e-mail e imprimiu o relatório imediatamente. Leu as palavras com calma. Depois olhou para Vicente com olhos firmes. É ela. O teste era conclusivo. 99.999% de compatibilidade genética. A jovem que agora se chamava Solene era, sem qualquer dúvida, Isadora Rocha Barreto. A filha desaparecida havia 18 anos. Vicente caiu de joelhos. Não era alegria, nem desespero. Era como se o mundo inteiro precisasse de alguns minutos para reorganizar suas leis. Mas a vitória da verdade trazia novos dilemas. Isadora, ou Solene, não sabia quem era, ou não queria saber. Que a comunidade claramente a influenciava. Era evidente que havia ali um sistema de doutrinação. Matias já vira aquilo antes, em outras investigações. Manipulação psicológica, reprogramação identitária, esvaziamento da memória emocional. Vicente sentia o peso da responsabilidade. Não bastava tê-la encontrado. Agora precisaria trazê-la de volta. E isso exigiria mais do que documentos ou exames. Exigiria tempo, sensibilidade, talvez até dor. Na manhã seguinte, ao chegar ao retiro com a impressão do teste em mãos, foi barrado no portão. Ela não está mais disponível para visitas, disse Celina, com expressão suave, mas firme. Seu ciclo aqui está sendo reequilibrado. É melhor que vá embora. Vicente implorou. Mostrou o exame. Disse que só queria vê-la, falar com ela por alguns minutos. Mas Celina apenas sorriu com compaixão fingida. O mundo de onde você vem machucou muitas almas. Aqui nós as protegemos. Matias, ao saber da negativa, entendeu o que aquilo significava. O retiro não abriria mão dela tão facilmente. A confirmação de que era Isadora colocava em risco toda a estrutura do lugar. Era possível que outras pessoas também estivessem ali sob falsas identidades. E agora, com uma prova científica, o jogo mudava completamente. Vicente não podia mais esperar. A verdade estava com ele, mas para salvá-la, teria que enfrentar algo muito mais perigoso do que o silêncio, o controle invisível que transformava lembranças em mentira.
Vicente sentia o peso da verdade nas mãos, mas nunca estivera tão longe de alcançá-la. O exame de DNA era incontestável, mas ali dentro, naquela bolha isolada do mundo, a ciência não tinha voz. O retiro de Pedra Clara operava sob outra lógica, uma onde o passado era um fardo a ser apagado, e a identidade, uma vestimenta moldada por quem comandava. Nos dias seguintes, todas as tentativas de aproximação foram barradas. Os portões se fechavam mais cedo. Os olhares se tornaram desconfiados. Irmã Celina passou a evitar qualquer diálogo. Vicente já não era bem-vindo, e Matias percebeu que estavam sendo observados por outros membros do grupo. Havia uma tensão crescente no ar, como se o equilíbrio daquela pequena sociedade estivesse ameaçado por sua presença. Mas ele não desistiu. Num fim de tarde nublado, Vicente conseguiu interceptar Solene, Isadora, enquanto ela colhia flores perto da cerca dos fundos. Ele a chamou pelo novo nome. Ela se virou com surpresa, mas não correu. Apenas o encarou, defensiva. Eu não vim te forçar a nada, disse ele com voz firme, mas contida. Eu só queria que você soubesse a verdade. Você é minha filha, e temos provas disso. Ela franziu o senho. Você de novo. Por que insiste nisso? Eu sou Solene. Sempre fui. Não quero saber desse passado. Ele não me pertence. Vicente respirou fundo, segurando as palavras como quem segura um copo prestes a cair. Eles te disseram isso. Eles apagaram suas memórias. Mas você tem uma história, uma mãe, um pai. Você tem uma casa. Minha casa é aqui. Você tem uma cicatriz no pulso esquerdo. Eu te levei ao hospital quando você caiu da bicicleta. Você chorou tanto que eu cantei a música do peixe colorido para te acalmar. Lembra? Os olhos dela vacilaram por um instante. Havia algo ali, um vislumbre de dúvida, talvez uma fresta. Mas logo ela balançou a cabeça. Eles me disseram que você viria, que tentaria me confundir, que usaria mentiras para me afastar da luz. Eu não sou Isadora, nunca fui. Antes que Vicente pudesse responder, 2 homens da comunidade se aproximaram rapidamente e o empurraram para longe. Solene foi levada de volta. Vicente caiu no chão, os braços protegendo o rosto. Um dos homens gritou. Vá embora. Sua presença está contaminando nosso espaço. Matias correu até ele, ajudando-o a levantar. Os 2 se afastaram sob gritos e ameaças. Vicente tremia, não de medo, mas de impotência. A filha estava ali, viva, diante dele, mas aprisionada em uma realidade distorcida, moldada ao longo de anos por palavras cuidadosas e manipulações sutis. Eles programaram ela, disse Matias com os olhos fixos na estrada. É como se ela tivesse sido redesenhada desde a infância. Memórias reescritas. Emoções suprimidas. É mais comum do que parece nesses lugares, mas há uma brecha. Ela hesitou. Ela duvidou. E é por aí que vamos entrar. Vicente olhou para o céu escurecendo. As nuvens pesadas pareciam refletir sua alma. Estavam próximos. Muito próximos. Mas agora o risco era maior. Qualquer ação precipitada poderia afastá-la de vez. Ou pior, colocá-la em perigo. Ele sabia que palavras já não seriam suficientes. Era hora de agir com mais do que emoção. Era hora de trazer Isadora de volta, mesmo que ela não soubesse mais que ainda era sua. O clima no retiro de Pedra Clara estava cada vez mais tenso. Após a tentativa de aproximação barrada à força, Vicente passou a ser vigiado de perto. A comunidade antes sorridente agora se fechava em um silêncio desconfiado, como se pressentisse que algo grande se aproximava. Matias observava tudo com olhos atentos. Ele sabia o que estava em jogo. Isadora estava viva, mas também estava presa, por fora e por dentro. Foi então que ele traçou o plano. Simples, arriscado, mas necessário. Na noite seguinte, Matias se infiltraria pelo lado oposto do retiro, por um trecho da cerca coberto por mata densa. Enquanto isso, Vicente criaria uma distração na entrada principal. O objetivo era claro: gerar confusão o suficiente para retirar Isadora dali. O tempo era curto. Eles sabiam que, se esperassem mais,
a comunidade poderia tentar transferi-la para outro local. E uma vez fora de vista, talvez ela se perdesse para sempre. O céu estava carregado. Nuvens pesadas anunciavam tempestade. Vicente chegou ao portão no fim da tarde, fingindo interesse em doar mantimentos ao grupo. Celina o recebeu com frieza, mas aceitou os pacotes. Enquanto isso, Matias já se movia pela lateral, com passos silenciosos e olhos treinados. Carregava uma pequena lanterna com luz vermelha e uma dose precisa de gás lacrimogênio. Só usaria se fosse inevitável. Ao entrar no perímetro do retiro, localizou rapidamente a área onde Isadora costumava ficar. Observou a rotina. Ela estava ali, mais uma vez sozinha, dobrando tecidos perto da estufa de ervas. Havia 2 membros por perto, mas desatentos. Matias esperou o momento exato. Vicente, do outro lado, começou a discutir com um dos homens da entrada. Falava alto, gesticulava. A distração funcionou. Em poucos segundos, o barulho atraiu atenção. Matias aproveitou, se aproximou por trás da estufa e chamou em voz baixa: "Isadora!" Ela se virou assustada. Ia gritar, mas ele levou o dedo aos lábios. "Sou amigo do seu pai. Confia em mim. Ele está aqui. A gente vai te levar para casa." Ela hesitou. Os olhos dela procuravam respostas. Mas alguma coisa ali, no tom daquela voz, talvez no brilho dos olhos, fez com que ela ficasse imóvel, como se algo muito antigo vibrasse no fundo da memória. "Vem comigo", sussurrou Matias. Ela deu o primeiro passo, depois o segundo. Quando o terceiro veio, os sinos do retiro soaram. Alguém notou a movimentação. Gritos, corpos correndo. Vicente foi empurrado para o chão. Matias segurou Isadora pelo braço e correu, abrindo caminho pela mata. "Corre, Isadora, corre!" Ela ofegava, tinha medo, chorava, mas corria. Não entendia tudo, mas sentia. Dentro de si, algo quebrava. Algo que vinha sendo mantido adormecido por tempo demais. Atravessaram a cerca por um buraco na base e correram até a estrada de terra. O carro já esperava. Vicente, ao ver a filha vindo na direção dele, suja, ofegante, com os olhos arregalados, sentiu o peito se partir. Quis abraçá-la ali mesmo, mas Matias gritou: "Vai, entra, eles estão vindo!" Todos entraram no carro. Pneus cantaram na terra molhada. A chuva começou a cair, pesada, como um juízo. A estrada parecia eterna. Isadora tremia no banco de trás. Chorava em silêncio. Vicente não dizia nada. Apenas olhava para ela, tentando conter a avalanche dentro de si. Quando chegaram ao hospital da cidade mais próxima, ela já estava em estado de choque. Não conseguia formar frases. Só repetia uma coisa, como se estivesse tentando se convencer. Eu conheço essa voz." Os médicos a atenderam imediatamente. Estava fisicamente bem, mas mentalmente desorientada. Precisaria de tempo, de cuidado, de afeto. Vicente, sentado na sala de espera com a roupa encharcada, olhou para Matias e disse: "Ela saiu, mas ainda não voltou." E agora, mais do que nunca, ele sabia. A jornada real estava apenas começando. Isadora passou os primeiros dias no hospital em silêncio absoluto. Os médicos a classificaram como em estado de dissociação. Não apresentava sinais de agressividade, mas tampouco interagia com clareza. Dormia pouco, comia pouco, evitava contato visual. Parecia existir num espaço entre 2 mundos, o que deixara para trás e aquele ao qual mal começava a retornar. Vicente não saía do hospital. Dormia em cadeiras duras, tomava café aguado da cantina, lia os mesmos papéis repetidamente. Mas estava ali todos os dias, à mesma hora, no mesmo canto, esperando. Não pressionava, não chorava mais, apenas permanecia, como um pilar silencioso de afeto. Matias, por sua vez, fazia o trabalho frio, ajudava com os trâmites legais, acionava autoridades, encaminhava denúncias. Sabia que o retiro de Pedra Clara entraria em colapso assim que a investigação avançasse. Mas a prioridade naquele momento era Isadora. Na tarde do 7º dia algo mudou. Ela acordou após um breve cochilo e pediu com voz baixa um lápis.
A enfermeira estranhou, mas atendeu. Isadora pegou o papel e começou a desenhar. Linhas tortas, coloridas. Um sol com olhos, uma casa com telhado inclinado, uma bicicleta vermelha. Vicente reconheceu. Era o mesmo tipo de desenho que ela fazia aos 9 anos. Sentou-se ao lado da cama com cuidado. Ela não se afastou. Você lembra disso? Ela olhou para o desenho, depois para ele. Havia medo, mas também havia uma curiosidade sutil. Eu sonhei com essa bicicleta. Ela tinha um adesivo no guidão, um peixinho azul. Vicente sorriu com os olhos marejados. Tinha sim, você mesma colou. Disse que ele se chamava Tobias. Ela piscou, surpresa. Depois balançou a cabeça levemente, como se tentasse espantar uma névoa. Por que eu lembro disso? Vicente respirou fundo. Porque é seu. Porque isso é você. A verdadeira você. Nos dias seguintes, as pequenas lembranças começaram a vir em ondas, fragmentadas, desordenadas, uma canção que ele costumava cantar no banho. Um cheiro de bolo de laranja, a voz da mãe lendo histórias de fadas, tudo emergindo devagar, como se o cérebro estivesse destravando portões trancados por anos. Ela chorava muito, às vezes de alegria, outras de confusão. Sentia-se traída pelo mundo que a criou dentro do retiro. Perguntava o que era real, o que era invenção. Tinha medo de não se reconhecer no espelho. Se eu não sou Solene, então quem eu sou? Perguntou a Vicente uma noite. Você é Isadora, minha filha. E ser você não significa apagar tudo o que viveu. Significa entender que pode escolher o que quer levar com você daqui para frente. Isadora assentiu com olhos vermelhos. Eu não lembro de tudo. Tem pedaços que ainda estão escuros. Tudo bem, a gente acende as luzes juntos. Dias depois, uma psicóloga especializada em traumas foi chamada. Iniciaram sessões delicadas, respeitando o ritmo de Isadora. Ela reagia bem. Ainda hesitava diante de abraços, mas ria, pouco. E num final de tarde calmo, pediu para ouvir música. Vicente levou um rádio antigo e colocou uma fita que encontrara em casa. Era uma gravação dele cantando a música do Peixe Colorido. Quando ela ouviu, os olhos se arregalaram. Depois, devagar, ela começou a cantar junto, a voz ainda fraca, hesitante, mas viva. Peixinho, peixinho, no fundo do mar. Vicente não conseguiu conter o choro. Aquela era a voz da filha dele, a voz que o tempo, a dor e o silêncio tentaram apagar. Mas ela estava ali, voltando, palavra por palavra. E quando ela terminou de cantar, olhou para ele e sussurrou: Pai, eu ainda estou aqui. O caso ganhou força nacional. Assim que a autenticidade do exame de DNA foi confirmada e as primeiras denúncias formalizadas, veículos de imprensa passaram a circular em frente ao hospital, exigindo respostas. A reaparição de Isadora, 18 anos depois, expôs um buraco profundo na forma como o país lidava com desaparecimentos, seitas e estruturas de poder invisível. Matias articulou com um grupo de promotores especializados em crimes contra vulneráveis. O retiro de Pedra Clara foi alvo de uma operação minuciosa, sem alarde, sem espetacularização. Era preciso proteger outras possíveis vítimas que, como Isadora, viviam sob identidades impostas. No dia da ação, policiais e assistentes sociais invadiram o local ao amanhecer. Encontraram 23 pessoas vivendo ali, entre adultos e jovens. Pelo menos 5 adolescentes não estavam registrados em nenhum órgão oficial. 3 se recusaram a sair. Outros olharam para os policiais com espanto e medo, como se tivessem sido capturados por forças do mal. A doutrinação era profunda. Irmã Celina foi presa sob acusação de cárcere privado, abuso psicológico e falsidade ideológica. Durante o interrogatório, manteve a mesma calma com que conduzia o retiro. Todos estavam ali por vontade própria, repetia. Nós não prendemos ninguém, nós acolhemos. Mas os relatos das vítimas diziam outra coisa, e os objetos apreendidos também. Foram encontrados bilhetes com frases ameaçadoras, gravações de sessões de purificação,
em que gritos abafados e sons de castigo físico podiam ser ouvidos, e registros meticulosos sobre o controle de rotina, alimentação, sono e interações de cada morador. Os depoimentos, pouco a pouco, desenhavam o contorno do terror sob a máscara da paz. O nome de Cícero Falcão apareceu em documentos antigos, guardados em baús enterrados nos fundos do retiro. Fotografias desbotadas mostravam ele ao lado de Celina, ambos mais jovens, ladeados por crianças em túnicas brancas. Ele fora de fato um dos fundadores do lugar. Mas sua presença havia desaparecido desde 2006. Uma nova linha de investigação levou à revelação definitiva. Cícero estava morto. Seu corpo fora encontrado anos antes em um matagal na região serrana, mas nunca identificado corretamente. Um erro na documentação do IML e o estado avançado de decomposição o classificaram como indigente. Agora, com novas análises, sua identidade foi confirmada. Morreu sozinho, com sinais de overdose. O elo se rompia, e tudo apontava para Celina como a grande continuadora da obra. Uma mulher que transformara doutrina em domínio, fé em cárcere. Enquanto isso, Isadora continuava em recuperação. Cada nova informação sobre o que vivera causava nela uma mistura de indignação e alívio. Parte dela queria esquecer. Parte queria justiça. Começou a escrever. Primeiro memórias fragmentadas. Depois cartas que nunca seriam enviadas. Dizia que escrever era a única maneira de organizar a dor. Marisa, ao reencontrar a filha, chorou como uma mãe que pariu 2 vezes. As duas passavam tardes juntas, caminhando, tentando se reconhecer. Vicente as observava de longe com gratidão silenciosa. Sabia que a estrada seria longa. Mas o mais difícil já havia sido vencido. O processo judicial seguiu rápido, impulsionado pela comoção pública. Outros ex-moradores do retiro começaram a surgir, contando histórias semelhantes. O Brasil descobria um submundo onde crianças eram apagadas e reconstruídas segundo regras de líderes que se colocavam acima da lei. Celina foi condenada a 36 anos de prisão. Outros membros do núcleo duro também foram responsabilizados. As vítimas receberam acompanhamento psicológico, apoio legal, e seus nomes verdadeiros começaram a ser restituídos. No final daquele ano, a história de Isadora virou símbolo. Reportagens especiais, debates em programas de televisão, audiências públicas sobre desaparecimentos infantis e atuação de seitas. O caso obrigou o sistema a se reformar, e para muitos, ela passou a representar algo maior do que a dor. Representava a possibilidade de retorno. Vicente, ao ver a filha sorrindo novamente, sentia-se inteiro pela primeira vez em quase 2 décadas. Ainda havia sombras, mas agora havia também luz. E onde antes só existia silêncio, agora ecoava uma verdade incontestável. Ela estava viva. E finalmente era livre. Era outono quando Isadora finalmente voltou ao apartamento de Vicente, em Ipanema. A fachada do prédio continuava a mesma, com suas janelas grandes e o portão que rangia ao abrir. Mas dentro da casa, tudo carregava outra densidade. Era ali que o tempo havia parado. Era ali que a espera havia vivido. Vicente preparou o café da tarde como fazia nos sábados de 2005. Pão com manteiga e leite com achocolatado. Exatamente como ela gostava quando criança. Isadora observava os detalhes da cozinha com curiosidade, como quem caminha dentro de uma memória própria, mas enevoada. Caminhou devagar até o banheiro. O espelho ainda estava lá, o mesmo. O mesmo vidro trincado, o mesmo lugar onde o bilhete fora colado, o início de tudo. Ela ficou ali parada por alguns minutos, olhando o seu reflexo. Depois tocou a borda da moldura e respirou fundo. É estranho, disse. Estar aqui e, ao mesmo tempo, sentir que não sou mais aquela menina. Vicente aproximou-se e respondeu com doçura. Você não precisa ser, você sobreviveu e isso basta. Eles reformaram o quarto aos poucos, nada brusco, nada forçado. Alguns brinquedos foram doados. Outros permaneceram como relíquias afetivas. Isadora escolheu novas cores para as paredes.
lilás e cinza. Colocou uma prateleira com livros de psicologia, uma luminária nova e um caderno grande de capa preta onde escrevia todos os dias. Decidiu estudar. Voltou a frequentar aulas, a ouvir professores, a conviver com pessoas da sua idade. No início, era difícil. Sentia-se deslocada, como se carregasse uma mochila invisível cheia de coisas que ninguém entendia. Mas logo encontrou outras histórias, outras dores, e descobriu que não estava sozinha. Disse ao pai que queria ser psicóloga. Quero entender como uma pessoa pode esquecer de si, e mais ainda como ela pode se lembrar. Vicente sorriu. Ele sabia que o caminho de cura não era uma linha reta. Mas também sabia que o pior já passara. Agora era reconstrução, com liberdade, com tempo. No fim daquele ano, Isadora gravou um depoimento para uma campanha nacional sobre desaparecimentos. Falou com calma, sem lágrimas. Disse que, às vezes, o silêncio pode ser mais perigoso que o grito. E que toda criança desaparecida é uma história esperando para ser ouvida. O Brasil assistiu em silêncio. Vicente, sentado no sofá, segurando a mão da filha, sentia que cada segundo daquelas quase 2 décadas fazia sentido agora. E, numa tarde clara, Isadora entrou novamente no banheiro. Observou o espelho. Depois, pegou um papel pequeno, uma fita adesiva, e escreveu algo simples com letra firme. Pai, agora eu estou aqui. Colou o bilhete no mesmo lugar onde o outro estivera. Sorriu. E saiu do banheiro como quem fecha um capítulo, não com ponto final, mas com uma vírgula cheia de esperança. Vicente viu o bilhete e deixou as lágrimas caírem sem vergonha. Não eram de dor, eram de gratidão. A vida não voltaria a ser como antes. Mas era vida, e isso bastava. E assim, depois de tantos anos, aquela casa voltou a respirar. Isadora voltou. E o tempo, enfim, recomeçou. Se essa história tocou você, se emocionou, se te fez refletir sobre o valor do amor, da persistência e da memória, inscreva-se agora no canal. Sua inscrição nos ajuda a seguir contando histórias como essa. Histórias de reencontro, superação e humanidade. E se quiser continuar com uma narrativa tão impactante quanto essa, clique agora no vídeo sugerido na tela. Ele vai te levar por outra jornada inesquecível,